Bom dia. João 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, no princípio, no início de tudo, era a palavra. A palavra, que é Jesus. E a palavra, que é Jesus, estava com Deus. E a palavra, que era Jesus, era Deus. Jesus está desde o início. Temos tudo que Jesus, ele é o que é a palavra. Essa palavra que depois nós vimos que ela se revestiu de carne e veio como ser humano, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos ser libertos e conseguimos alcançar a salvação. Então tudo é a palavra. Então quando nós vemos algumas pessoas que se dizem cristãs, mas estando fora da palavra, não estando viver a palavra ou ensinando a palavra, procurando uma doutrina própria, umas revelações próprias e se ausentando da palavra, então nós sabemos que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus. Versículo 2 fala assim: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por Deus, por Jesus. Sem Jesus nada tinha sido feito. Não aconteceria nada. Nada. Ele é o Senhor. Nós não podemos, como algumas pessoas ou algumas religiões, que vê Jesus como um profeta. Não, não é um profeta, não. É o Filho de Deus, é o próprio Deus, que se humilhou para nos resgatar. As pessoas fazem uma confusão grande pelo fato de ele ter vindo, se humilhado. Daquela maneira, acha que torna ele ser mais fraco e não seria Deus. Mas se nós meditarmos da palavra de Deus, vamos ver que ele era Deus, que era necessário vir daquela maneira. Não conseguiríamos resgatar. Ele veio como homem para conhecer as fraquezas nossas, experimentar e vir nos mostrar que é possível nós vencermos. Versículo 4 fala: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A vida estava nele. Portanto, que ele veio nos trazer vida. E a vida nós só temos nele. Se não for nele, não tem vida. E a vida é luz. Conhecimento. Até falar que é conhecimento. Luz é conhecimento. Aqui está tudo claro, eu estou conseguindo enxergar as letras da Bíblia porque está claro, sendo iluminado. Se tivesse escuro, eu não conseguiria entender, eu não conseguiria discernir. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não venceram. A luz não tem condição de ser vencida pelas trevas. Você está em um local escuro, acendeu a luz, vai clarear, você vai ter conhecimento, vai ter entendimento. As trevas têm condição de vencer? Não, não tem. Pode estar ao derredor e tudo ali até onde a luz não alcança, tudo é escuro, trevas. Mas aonde a luz está alcançando, as trevas não vencem a luz. E a nossa luz é Jesus. Nós temos que andar nesta luz, nós temos que andar em Jesus.
Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Um homem que foi enviado por Deus. Um homem, um ser humano. Veio como ser humano e era um ser humano. Era João Batista. Estão falando, ele está citando o primeiro pregador do Novo Testamento. O primeiro, João Batista. Ele foi enviado por Deus. Conhecemos a história dele, a mãe dele não tinha filho, né? O pai dele era um sacerdote, mas através da revelação do Senhor, falou não, que a mulher dele ia engravidar. Ele não acreditou e por isso ele ficou mudo, sem falar, até o nascimento de João Batista, quando ele disse, falou, não, o nome dele será João, porque o anjo do Senhor já tinha dado essas instruções para ele. Aí ele voltou a falar. Então João Batista cresceu, foi ele para o deserto, ele ficava pregando e batizando ali no Rio Jordão, as margens do Rio Jordão. Ele tinha uma roupa diferenciada, ele vestia-se com uma roupa de camelo e se alimentava de mel, né? Mel silvestre e gafanhotos, né? O alimento dele era este. Ele não vinha para casa, não ficava direto no deserto. Ele se alimentava disso. Versículo 7. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele veio na frente para testemunhar a respeito da luz. Quem que é a luz? É Jesus. Tá? Ele veio para testemunhar da luz. João Batista e Jesus tinha uma diferença de aproximadamente 6 meses. Diferença, só que João Batista era mais velho do que ele, né? E segundo a Bíblia nos mostra que eles eram, na verdade, por causa de Maria, eram primos, né? Do lado carnal. Quando Maria foi visitar a Isabel, mãe de João Batista, ela grávida, ela foi no 6º mês de gravidez da Isabel, quando Maria foi visitá-la. Então, e naquela época ela já tinha recebido a visitação do Espírito Santo e também já estava grávida, estava recém-grávida de Jesus, do Espírito Santo. Então, quando chegou lá, João Batista, o fruto do ventre ali de Isabel, começou a se mexer da pula ali, ela foi tomada pelo Espírito Santo e reconheceu. Ele veio para testemunhar da luz, né? Para quê? Para a fim de que todos virem e crer por intermédio dele. João Batista não veio falar dele, veio falar de Jesus, veio testemunhar de Jesus. Para que as pessoas viessem a crer em Jesus. Foi uma preparação de Deus para a vinda de Jesus. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Não era, a luz era Jesus. A luz é Jesus. João Batista veio para testemunhar sobre Jesus. João Batista era um profeta. Versículo 9. A palavra é a luz. A palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A palavra é a luz verdadeira. Quer luz na sua vida? Está aqui, ó. Essa é a luz que ilumina. Ah, como? Ela dá conhecimento, a luz ilumina. Como você tem cansado, deixa eu mostrar. Ilumina. Quando ilumina, você tem conhecimento.
Essa que é a luz. A palavra é a luz. Então não adianta estar aqui, não, gente, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou ofertando, fazendo campanhas, votos, desafios e tudo mais. Mas se não estivermos meditando a palavra, vivendo a palavra, ensinando a palavra, praticando a palavra, que ela que é a luz. A palavra que é a luz. Essa aí. Então, quando alguém ensina, prega ou tenta profetizar alguma coisa que é fora da palavra, nós sabemos que não é do Senhor, porque isso é a própria palavra. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Esse aqui que ilumina todos nós. Que ilumina todos nós. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra, que é Jesus, veio ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, através dele, né? Tudo que existe no mundo foi feito através do Senhor. Tudo. Criação dele. E ele veio para o mundo. Esse mundo que foi criado pelo Senhor. Todos, tudo. Todos nós, inclusive. Seres humanos. Mas nós, os seres humanos, não o reconhecemos. Ainda não reconhecem, muitas pessoas ainda não reconhecem, muitas religiões ainda não reconhecem. Os sacerdotes não reconheceram, os judeus não reconheceram. Se tivesse reconhecido, teriam recebido como tal, mas não receberam, ao contrário, perseguiram, o prenderam e o mataram. Não aceitaram, não reconheceram ele como sendo Deus, como sendo a verdade, como sendo a luz verdadeira, como sendo a fonte única de conhecimento. Nada disso. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para aquilo que é seu, né? Ele criou tudo, foi criado por ele. Eles não aceitaram, não receberam, não reconheceram. Ao contrário. Perseguiram e buscaram destruí-lo. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que crêem no seu nome. Presta atenção, mas a todos quanto receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos que receberam Jesus, que aceitaram Jesus. Aceitar como? Aceitar a palavra. Aceitar essa verdade. Todos quanto aceitam essa verdade, aceitam o evangelho, aceitam a palavra do Senhor, está aceitando o conhecimento, está aceitando o próprio Senhor Jesus, se tornam filhos de Deus. Só esses. O restante nós sabemos, são criaturas, feituras de Deus. Eu vejo todo mundo falar, não, também sou filho de Deus, é filha de Deus. Não. Não são todos. Filhos e filhas de Deus somente que aceitam esse evangelho, que aceita esta verdade, que aceita a palavra. O que é aceitar? Não, eu concordo. Você concorda, então você vive. Se você concorda, você pratica. Isso aí é aceitar.
Esta é a verdadeira aceitação. Aceitamos Jesus quando nós aceitamos a sua palavra. Ou seja, mas a todos quanto receberam, Deus lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses têm o direito de tornar filhos de Deus. Ou seja, aos que crê no seu nome. Aos que sabem que Jesus é a palavra, que este nome tem poder, que toda autoridade emana dele. Que nele nós podemos todas as coisas. Nele, que nós somos dependentes dele. E temos que viver nele e para ele. Esses sim se tornam filhos de Deus. Essas sim se tornam filhas de Deus. Que crê no nome dele. O que age no nome dele. Com poder, com autoridade. E quem são esses? Versículo 3, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quem são esses que tornaram filhos de Deus? Esses que resolveram aceitar, não. É da vontade de Deus. É aquele que aceita a morte de Cristo. Aqueles que são batizados, nós somos batizados na morte de Cristo. Aqueles que sabem que só em Cristo tem vida. Aqueles que compreendem que só nele podemos viver. Estes que sabem que no nome de Cristo, no nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome está acima de todos os nomes. Se eu creio, eu vivo aqui. Porque ele está aqui. Aqui está Jesus. Aqui está Jesus. E a palavra se fez carne, ou seja, ele revestiu de carne, a palavra foi revestida de carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vimos a glória dele como unigênito, do Filho único de Deus. Ele veio. A palavra de Deus se revestiu em carne e estava no nosso meio. E habitou. Aí ele foi. Ele foi para o Pai. Mas nos deixou aqui a palavra. Mas ele subiu. Porque até então, até a vinda de Jesus, nós não tínhamos o Evangelho. Não existia o Evangelho, claro. Existia era o Pentateuco, era lá Salmos, era o livro da lei, era os profetas. Agora Jesus veio. Primeiro ele veio João Batista para preparar o caminho dele. Preparar o povo da vinda de Jesus. Aí ele veio. Unigênito. Filho único de Deus. Revestiu de carne e habitou entre nós. Versículo 15. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim. Tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. João Batista falando, falou, olha, testemunhando a respeito de Jesus, dizendo, este é aquele que ele dizia que vem depois de mim. Por que ele vem depois de mim, mas ele tem excelência, porque ele existia antes de mim. Então aqui falou, esse é aquele que eu falei que iria vir. Ele vem depois de mim. Mas por que tem excelência? Porque antes de mim, antes de eu nascer, ele já existia. Nós temos que entender que Jesus ele é autoexistente. Jesus não passou a viver a partir ali de quando ele apareceu atrás do ventre de Maria. Não! Aqui nós vimos no início que no princípio era ele. Ele que é a palavra. No princípio era Jesus. Ele estava com Deus.
no princípio, na criação, em tudo. Esse é Jesus. João Batista testemunha, falou, não, esse é a palavra, é a luz verdadeira. Versículo 16, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Temos recebido de Jesus. Dele, de Jesus. Versículo 17 fala, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. A lei foi Moisés que deu. Mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Foi através dele. De Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ah, eu vi Deus. Não, ninguém viu a Deus. Ninguém. Nunca. Ah, passou lá no Antigo Testamento, era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Aí, pessoal, eu vi Deus ali. Não, você não viu, não. Ninguém viu Deus. Quem que revelou Deus para nós? Jesus, seu Filho. João Batista, ele, versículo 19 fala, e este é o testemunho de João Batista, né? Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem, perguntando, quem és tu? Nós não podemos fazer confusão entre João, o autor, né? O autor é Cristo, é Espírito Santo. Mas quem foi usado para escrever este evangelho, é o Evangelho de João, não podemos confundi-lo com João Batista. João Batista não deixou nenhum escrito. Ele não escreveu nada. Nós sabemos, tá junto, mas não que ele tenha escrito. Assim também, como o próprio Senhor Jesus não escreveu nada. A única coisa que Jesus escreveu foi com o dedo na areia ali, quando trouxeram a mulher adulta, mas ninguém sabe o que ele escreveu. Mas ele não escreveu, João Batista. Então ele está dizendo, agora este é o João, de quando os judeus enviaram Jesus, enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Ah, cantores não, levitas, que eram descendentes de Levi, da tribo de Levi, que era Levi, um dos filhos de Jacó. Eram os únicos que tinham direito de ministrar, pregar, orar, tomar conta, ou até mesmo varrer, fazer qualquer coisa no templo do Senhor, era somente os da tribo de Levi. Então os sacerdotes, os judeus mandaram os sacerdotes e os levitas mandaram para interrogar Jesus. Ao contrário que esses deveriam ter conhecimento da palavra de Deus, eles deveriam vir para adorar o Senhor, não para interrogar. Eles que meditavam na palavra de Deus o tempo todo, né, deveriam saber também quem era João Batista. Não vinha interrogar João Batista. Vieram interrogar João Batista, mas não deveriam. Porque eles têm na lei, tinham os profetas, e lá no livro dos profetas, o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, no capítulo 40, versículo 3, ali, fala que era João Batista. Versículo 20, ele confessou e não negou, mas declarou francamente, eu não sou o Cristo. Não, eu não sou o Cristo. João Batista deixou, não vem fazer confusão não, eu não sou o Cristo não. Versículo 21, e o questionaram, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? João afirmou, não. Não, então quem é você então? Você era o Elias lá, é outro? Não.
Apesar que Jesus disse que profeta maior do que ele, nascido de mulher, não existiu. Apesar de nós termos visto tudo acontecer no Antigo Testamento com Elias, com Eliseu, outros profetas, mas Jesus declarou que o maior profeta que existiu foi João Batista. E mesmo assim, esse João Batista foi morto por condenar o adultério. Né? Ele condenava o recasamento ali do rei Herodes com a Herodias, mulher de seu irmão. E por isso ele foi degolado. E João afirmou ainda, não. Versículo 22. Então perguntaram a ele, quem és tu? Dá-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Falou, fala para nós quem que é você. Explica quem é você. Para nós levarmos uma resposta. Para nós levar informação lá para os que nos mandaram perguntar. Dá-nos uma posição, quem que é você? O povo está curioso, eles querem saber quem é você. Aí João respondeu assim, versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem é você? Falou só que ele está lá no profeta Isaías. Que fala, não, voz que clama no deserto. Olha bem, são sacerdotes, teve pessoas que supostamente conheciam ali as escrituras. Conhecia os livros dos profetas. Então obrigatoriamente tinha que conhecer o livro de Isaías. Eles deveriam conhecer, deveriam saber que já estava prescrito que antes da vinda do Cristo viria um para preparar o caminho. Esse é João Batista falou, não, eu sou esse. Querem saber quem eu sou? Eu sou aquele que Isaías disse. Voz que clama no deserto. Ele repetiu exatamente o que está escrito em Isaías 40. Isaías 40 no versículo 3. Isaías 40 no versículo 3 diz assim, há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparai o caminho para Deus, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todos os montes, colinas, seja aplanado, eis que os terrenos acidentados se tornarão planos e as capas serão niveladas. Falou, eu sou aquele. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. Que ele tinha sido enviado fazia parte, então, ali daquela classe religiosa, né? Dos religiosos, fariseus. Na verdade, na época existia duas classes de religiosos. Uma era os fariseus e o outro os saduceus. A diferença de um para outro era que os saduceus não acreditavam em espírito, em ressurreição e nada disso. Já os fariseus, sim. Então estes vieram, os fariseus tinham mandado este sacerdote interrogarem Jesus. Versículo 25. E perguntaram-lhe ainda, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então por que você está batizando o povo? Porque batizava o povo ali às margens do Rio Jordão, ele ficava batizando. Falou, vem cá, se você não é Cristo, se você não é o profeta, você não é, por que você está batizando? Versículo 26. João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vocês já está quem vós não conheceis. Falou, realmente eu batizo com água. Mas aí no meio de vocês aí, tem alguém no meio de vocês que vocês não conhecem, já está no meio de vocês quem vocês não conhecem. E quem que é esse? Versículo 27. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Falou, esse é aquele que vem depois de mim.
E ele tinha falado isso no versículo 15, nós lemos agora há pouco. Ele tinha: João testemunha sobre Jesus, exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele o que vem depois de mim tem excelência, porquanto já existia antes de mim. Então João está afirmando, falou: ele é aquele, é o Cristo, é o Messias, porque ele já existia antes de mim, ele é o Criador de tudo. Ele voltou a afirmar que ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias sandálias eu não sou digno de desamarrar, não sou digno nem de desamarrar as correias sandálias dele. Olha a humildade e a simplicidade de João Batista. Este é aquele. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essas coisas, esse interrogatório, onde os fariseus enviaram os sacerdotes, os levitas para interrogar, foi ali, do outro lado do Jordão, ali onde João Batista estava ali batizando o povo. Então, nós vemos que João Batista veio para testemunhar sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a luz. Se nós queremos Jesus, temos que querer a palavra. Temos que querer o Evangelho. Aqui está Jesus. Ah, Senhor, dá-me sabedoria. Ele dá sabedoria. Você tem uma Bíblia, busca nela. Nós lemos João, capítulo 1 até o versículo 28. Toda dúvida nós esclarecemos aqui na Bíblia, na luz, na palavra, no verbo. Tudo aqui. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.